o Firon, e eu vim falar um pouquinho com vocês hoje sobre a América Latina, né? Falar um pouquinho sobre ela. Primeiro, começando aí pelas divisões que ela apresenta. À esquerda aqui a gente tem a chamada divisão histórica, ou seja, as duas partes que compõem a América, a chamada América Anglo-Saxônica, aqui o azulzinho, e em amarelo a América Latina. E por que tem essa divisão histórica? Tanto o Canadá como os Estados Unidos, perdão, foram colonizados aí, tiveram uma colonização diferenciada, né? França e Inglaterra, sobretudo boa parte da Inglaterra. E aqui do México para baixo, o México, América Central e América do Sul, que tiveram colonizações latinas, né? Colonizações aí por parte de espanhóis e portugueses ou ibéricas, né? Uma outra divisão interessante que nós temos aqui da América é a chamada divisão política da América ou regional. Você tem a chamada América do Norte, agora composta aqui por Estados Unidos e México, América Central, composta aqui pelo Istmo, que faz a ligação do continente maior, o norte, com o sul, e as grandes e pequenas ilhas da América, no passado conhecida como Antilhas, aqui da América Central, né? A chamada América também insular. E aqui você tem a América do Sul, dividida aí em algumas partes, né? Entre elas o Brasil, as Guianas, a América Andina, margeada aí pela Cordilheira dos Andes, e aqui a famosa América Platina, né? Onde tem a saída aqui para o Oceano Atlântico, a Bacia do Prata, né? Essa seria a divisão política ou regional da América. A gente tem também a divisão natural ou de relevo. Se você observar aqui, considerando aqui esse lado leste e esse lado aqui do Pacífico Oeste, aqui do lado oeste você tem quase tudo, margeando a América, grandes cadeias montanhosas, ou seja, terrenos recentes, dobramentos modernos. Aqui as Rochosas nos Estados Unidos, uma parte aqui nos Estados Unidos, as Sierras Madres no México, e aqui a Cordilheira dos Andes no extremo sul, atingindo desde o início do sul da América até o extremo sul aqui no Chile, é, onde você tem as maiores elevações. Na parte central da América, você tem já uma queda na elevação. Aqui você tem as grandes planícies centrais, né, da América do Norte. Aqui você vai descendo, você tem as planícies aqui amazônica, por exemplo, aqui uma das maiores do mundo, né, inclusive. E aqui no lado leste você já tem uma queda. Você pode observar que as cores aqui diminuem porque há uma queda acentuada na elevação dos terrenos. Aqui você tem já terrenos mais antigos, desgastados, né? Aqui, por exemplo, os Apalaches nos Estados Unidos. Aqui você tem também os planaltos brasileiros aí divididos em serras, morros e chapadas, né, com uma elevação um pouco menor. Essa é uma são três tipos de divisão aí que nós podemos considerar em relação à América. O nosso foco hoje é falar de algumas questões da América Latina, sobretudo na área geopolítica que nos interessa aí. O famoso Canal do Panamá, que foi construído aí ao longo do século XX pelos Estados Unidos, que interferiu na questão de independência do Panamá em relação à Colômbia. E qual o objetivo da construção desse canal? Construir um canal artificial por meio de elevadores, de elevadores aí artificiais, que vão alinhar essa passagem do navio de um oceano a outro. Então você imagina a economia de custos ao criar no meio da América Central, na região do Panamá, divisão com a Colômbia ali, um canal que faça a ligação entre dois grandes oceanos, o Pacífico com o Oceano Atlântico. E aí não há necessidade, perdão, de dar toda a volta na América para transportar uma mercadoria para outros continentes. Então veja como isso, o custo é reduzido de uma forma considerável. E esse canal aí, ele ficou sob poder americano por muitos anos, que acabou recentemente devolvendo para o governo panamenho. Em 1959, na região de Cuba, na América Central Insular, nós tivemos a famosa Revolução Cubana de 1959, quando líderes guerrilheiros, né, entre eles aqui Che Guevara e Fidel Castro, se juntaram contra o governo vigente, pró-Estados Unidos, e conseguiram a independência da ilha, implantando posteriormente o comunismo. Né? Logo no fim da Revolução Cubana, os guerrilheiros cubanos buscam apoio da URSS, da União Soviética, 1959, contexto da Guerra Fria,
buscando aí apoio do pior inimigo na época dos Estados Unidos, que seria a URSS. E aí até hoje Cuba ainda apresenta esse regime aí, e em retaliação o governo norte-americano, o governo estadunidense, não embargou economicamente Cuba, ou seja, nenhum aliado americano poderia ter comércio com a ilha em virtude dessa mudança de sistema econômico. Né? Recentemente, essa medida foi revogada e Cuba tenta se adaptar à nova política mundial. Aqui a famosa Guerra do Paraguai, que aconteceu na América do Sul, por volta da segunda metade do século XIX, em que é o chamado 3 contra 1, né? A tríplice aliança aí, composta por Brasil, Argentina e Uruguai, contra o expansionismo paraguaio, que havia, inclusive, com seu ditador Solano Lopes, invadido a região do Mato Grosso, no Brasil, começando aí disparando o conflito. Essa região esse conflito foi tão difícil para o Paraguai que o país até hoje sofre as consequências dessa guerra em virtude das mortes e do atraso econômico provocado. Né? E quando a gente olha aqui a nossa bandeira antiga brasileira, imperial, localizada aí na América do Sul, Brasil atual, uma questão que eu quero chamar a atenção de vocês, é uma questão bíblica interessante. Essa aqui é a antiga bandeira brasileira, na época do Império. O Brasil foi o único território que se manteve unido, se manteve inteiro durante a época imperial. Não obstante, o que nós podemos pensar em relação a isso? O modelo adotado pelo Brasil durante as independências na América Latina, quase todos os países adotaram a república e, portanto, se dividiram em pequenas repúblicas. E quando nós vimos o mapa anterior da América Latina, nós vemos aquele excesso de países, cada um com seu regime próprio, fruto dessa época de independência no século XIX. Mas quando a gente olha o Brasil tomou um rumo diferente. Ela manteve esse modelo bíblico que é sugerido na Bíblia, a monarquia, e isso foi um fator decisivo para manter o território unificado, unido, e hoje nós estamos entre os 5 maiores países do mundo, graças a esse modelo político adotado, que é um modelo bíblico, que é um modelo que a Bíblia nos traz em momentos, sobretudo, de crise, como uma forma aí de manter a unidade de uma região, de um povo, e com a existência de um líder designado e orientado por Deus. Então, por isso que é importante pensar nesse aspecto bíblico também. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.